Hello everybody, welcome to Milito English. Hoje eu descobri um novo jeito de gravar aqui esses vídeos para vocês, então vamos lá. Vocês vão ver, acho que meus cachorros ficaram tão felizes quanto eu de ter descoberto uma nova maneira de poder fazer esses vídeos e trazer para vocês. Eles estão meio barulhentos hoje, mas daqui a pouco eles já devem se acalmar. Então vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês. Quem ainda, né, não sabe, a Milito English está aqui, né, a gente está com um canal aqui no YouTube, eu tenho uma página no Facebook e tem também o perfil no Instagram. Quem não segue ainda, principalmente no Instagram, eu aconselho que vá lá e siga. Eu vou mostrar hoje para vocês por quê. Aqui está o Instagram da Milito English, né? Então é só você ir lá no Instagram e na busca colocar Milito English tudo junto. E você vai chegar na nossa página e no nosso perfil, você pode seguir. Lá no perfil do Instagram, aqui, né, esqueci até o nome dessas bolinhas aqui, mas tem essas coisinhas aqui que eu fiz, eu esqueci o nome disso, mas tudo bem, que eu fiz alguns quizzes, né? Eu preparo alguns quizzes para vocês, eu coloco lá, então eles ficam lá disponíveis para quem ainda não fez, pode ir lá e fazer, e quem já fez pode ir lá e ver de novo para ver qual acho que não dá para refazer, mas eu acho que dá para você ver qual foi a alternativa que você optou e qual que seria a correta. Então eu separo eles por tema, então esse aqui, né, que está escrito só quiz, são temas variados, tá? Então, ó, essa daqui é sobre prepositions of place, sobre in, on, at, que são 3 preposições que dão muito trabalho, principalmente para gente que é brasileiro, né? For you to, algumas na área de comunicação. O que são esses de communication, né? Deixa eu ver se ele abre aqui. Abre. Ó, então, por exemplo, você tem, né? I know it's hard to believe, né? Daí você tem duas opções. Então, se alguém fala, I know it's hard to believe, qual seria a opção correta de resposta para uma frase dessas, né? Então, você pode escolher Don't worry, I believe you, or Don't worry, I believe in you. Então, essas são algumas de comunicação, né? Então, você pode ir lá escolher, ó, what's Andrea like? Friendly but very shy. She really loves traveling. No, she doesn't. I'm not sure, but I think so. Qual seria, né, uma resposta correta para essa frase, né? What's Andrea like? Então, esse de comunicação tem algumas nesse sentido, algumas sobre os verbos regulares e irregulares, e mais recentemente eu coloquei essa sobre o to e o ing. Como assim o to e o ing? E é isso que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo de hoje. No português, né, quando a gente tem dois verbos, o verbo que vem depois, normalmente ele vem no infinitivo, né? O que eu quero dizer com isso? Então, eu falo assim para você. Eu quero ir à praia, tá? Ou eu falo, nós gostamos de tomar sorvete. Minha irmã tem que decidir o que fazer. E coisas do tipo. Então, no português, quando a gente tem dois verbos, né, na mesma frase, normalmente o primeiro verbo vai vir conjugado, né, eu quero. Se em vez de eu falasse, por exemplo, nós queremos, né, esse quero aqui iria mudar para queremos. Mas o ir iria continuar igual para todo mundo, né? Então, assim, normalmente quando a gente tem dois verbos na frase, o primeiro a gente conjuga e o segundo vem no infinitivo, é igual para todo mundo. Então, se em vez de eu falasse nós, ficaria nós queremos, ó, o verbo ir, iria ir à praia, tá? Então, é assim que a gente sabe se o verbo está conjugado ou se ele está no infinitivo. Então, quando a gente tem dois verbos na sentença no português, acontece dessa forma. Normalmente o segundo vai vir no infinitivo, enquanto o primeiro vem conjugado. Quando a gente aprende inglês, a gente aprende que o infinitivo dos verbos é o to, né? Como assim? Eu falo para você, como é o verbo ir? Você, né, normalmente
né? Quando eu pergunto para os alunos, como é o verbo ir? Os alunos me falam, to go. Como é o verbo gostar? To like, né? Como é o verbo querer? To want. E assim por diante. Então, é muito comum, né, quando a gente está aprendendo inglês, a gente achar que sempre, quando tiver dois verbos, o segundo vai vir no infinitivo, mesmo porque a maioria das situações realmente é assim que acontece. Porém, não é sempre, tá? Então, por exemplo, quando eu falo para você, né? Igual se a gente fosse falar essas frases no inglês. Eu quero ir à praia. Eu quero é o verbo to want. Então, I want ir. No infinitivo, to go to the beach, né? Por que to the beach? Porque no inglês a gente sempre go to the, tá? Então, I want to go to the beach. Então, você tem lá o verbo want conjugado e o verbo to go no infinitivo com o to, normal, beleza, tá? Yara, minha irmã tem que decidir. My sister has, né? Porque como my sister é she, então o verbo to have vai terminar com S, né? My sister has to decide o que fazer. What to do. Então, o has tá conjugado, porque o nosso sujeito aí é o my sister. To decide, né? Tá no infinitivo, porque depois de um verbo, o outro vem no infinitivo. Mas no inglês não é sempre assim. Então, não é sempre assim. Como assim? Então, no inglês, a gente tem duas maneiras de fazer esse segundo verbo, né? Numa frase com dois verbos. A maioria das vezes, ele realmente vai vir com o to, como acontece, né, no português, vai ser simplesmente o verbo no infinitivo normal. Porém, alguns verbos, em vez dele ser seguido de outro verbo com o to, ele vai ser seguido de um verbo no ing. Alguns outros verbos, eles podem ser seguidos tanto de um outro verbo com o to, quanto um outro verbo no ing, sem mudança de significado ou com uma mudança muito pequena de significado. E tem alguns outros verbos que eles podem ser seguidos com o to ou com o ing, mas com uma mudança muito grande de significado, tá? Então, essa aula de hoje eu estou chamando de to or ing one. Por que one? Porque a gente vai ver aqui as regras mais comuns, mais básicas, para que vocês possam já eliminar alguns erros mais primários desse ponto, tá? Então, vamos ver aqui alguns dos verbos que vão ser sempre seguidos do to, no sentido de infinitivo. Então, por exemplo, a gente tem o verbo want, né? Eu vou colocar aqui os verbos mais comuns, que o pessoal conhece mais. Então, want, need, promise, tá? Promise, que é prometer. Decide, que é decidir. Try, tentar, é um verbo legal. Forget, esquecer, tá? Learn, aprender. Opa, escrevi o forget errado, peraí. Então, forget, tá? Learn, que é aprender. Qual mais? E tem mais alguns. Se vocês lembrarem de mais alguns, vocês podem escrever aqui no comentário, né? E já deixam aí no comentário para quem ainda não sabe, alguns outros verbos que vão ser sempre seguidos de um outro verbo no infinitivo normal como to, tá? Então, como assim? Vamos dar alguns exemplos, tá? Eu vou colocar aqui a, para a gente saber que essa é a situação A. E aqui embaixo, eu vou colocar alguns exemplos com essa situação. Então, deixa eu só colocar aqui para o lado para ficar melhor. Então, eu vou colocar aqui A. Então, são os exemplos da situação A. Então, want, igual eu falei lá em cima, né? Eu vou falar para você. I want to... E mais um verbo. Então, I want to watch the new movie that has just come out. Então, eu quero assistir o filme novo que acabou de sair, tá? Então, need.
Em vez de I, vamos usar outra, né, outro sujeito aí. Vamos usar Anna. Anna, como Anna é um she, o verbo need vai ter que vir conjugado e com S no final. Então, Anna needs to call the doctor. To call the doctor. Tá? Então, a Ana precisa ligar para o médico. Tá? Outra, promise. Deixa eu tirar isso aqui. Peraí. Promise. Então, quem que vai prometer o que para quem? My neighbor. Vamos colocar aqui no passado. Promised me. Ou promised. O que está errado aqui? Ah, com um S só, desculpa. Promised to come over for dinner. Então, o meu vizinho prometeu vir aqui, né? Vir aqui em casa para jantar, ok? E assim, com esses outros verbos, o verbo to try, to forget e alguns outros verbos. Então, esses verbos que estão aí nessa lista e mais alguns outros, normalmente eles vão ser seguidos de um verbo, né, no infinitivo normal, que seria o to e mais o verbo ele mesmo. Daí nós temos alguns outros verbos que eles sempre vão ser seguidos de um outro verbo no ing, tá? Quais são esses verbos? É uma lista bem mais curta, ok? Mas que é legal a gente aprender. Então, a gente tem, por exemplo, o verbo to enjoy, tá? O que é enjoy? Enjoy é curtir, é gostar, né? Desfrutar. O verbo to mind, né? Mind é o importar-se, né? Se importar com alguma coisa. O verbo suggest, tá? São, acho que os principais para a gente lembrar dos verbos que sempre vão ser seguidos do ing. Então, eu vou colocar aqui o B, para a gente saber que essa é a situação B. E eu vou colocar aqui embaixo alguns exemplos da situação B. Então, vamos ver aqui. B, vou colocar aqui. Eu coloquei aí para vocês o verbo enjoy, né, mind e suggest. Então, talvez alguém, né, você já tenha aprendido isso antes, então vão estar me perguntando, mas e o stop? O stop também não é com ing? Ou o like também não é com ing? São com ing, mas são outros casos. Eu já vou contar para vocês o caso deles, tá? Então, vamos ver esses que sempre vão ser seguidos do ing, que não tem muito como fugir, né, do ing. Então, por exemplo, enjoy, que eu falei, né? O enjoy é no sentido de gostar, de curtir, de desfrutar, tá? Então, eu falo para você, I enjoy sleeping after in the afternoon. Então, eu curto, eu gosto de dormir à tarde, tá? Então, eu não posso falar I enjoy to sleep? Não, tá? Não existe essa construção, I enjoy to sleep. Tá errado, ok? Não pode falar I enjoy to sleep. Toda vez que a gente usar o verbo to enjoy, ele vai ter que ser seguido de um verbo no ing, tá? Então, I enjoy sleeping in the afternoon. Ok? O outro, né? O verbo to mind. Vamos ver ele numa pergunta, por exemplo. Opa, desculpa. Do you mind telling me what the problem is? What the problem is? Você se importa em me dizer, né? Então, do you mind telling me? Não existe do you mind to tell, ok? Do you mind telling me what the problem is? Você se importa em me dizer qual que é o problema? Ok? E o outro que eu falei aqui para vocês é o verbo to suggest. Então, the teacher suggested studying harder for the next test. Então, o professor ou a professora sugeriu
estudarmos mais, né, que nós estudemos mais para o próximo teste, tá? Então, não existe suggested to study, suggested studying, mind telling, enjoy sleeping. Então, esses 3 verbos, eles vão ser sempre seguidos de um verbo no ing, não podem ser seguidos de um verbo no infinitivo com o to, ok? Tem alguns verbos que eles podem ser seguidos ou do to ou do ing, sem muita mudança no significado, tá? Ou uma mudança muito pequena, que agora a gente não vai entrar nisso. Quais são esses verbos? Então, a gente tem, por exemplo, o verbo to like, to love, deixa eu colocar eles em letra maiúscula, igual, né, para ficar igual. To like, to love, qual mais? Prefer, start. O start eu vou deixar para depois, peraí. Prefer, hate, odiar, continue, pode ser, né, que é continuar. Então, acho que esses são os principais que a gente pode usar tanto com o to quanto com o ing. Então, vamos lá, vou colocar aqui C, para eu colocar ali embaixo alguns exemplos. Peraí, que ele mudou aqui, pronto. Não. Eu vou colocar aqui embaixo alguns exemplos com esses verbos para a gente poder ver isso acontecer. O verbo to like, né? Então, vamos colocar Billy likes, porque Billy é como se fosse um he, né? Billy likes playing soccer. Então, o Billy gosta de jogar futebol. Ou Billy likes to play soccer. Tá? Eu posso falar um ou outro? Pode. Ele significa a mesma coisa? Praticamente sim, tá? Então, sim, pode falar ou um ou outro, tá? A mesma coisa, se vocês prestarem atenção, esses verbos, eles são meio parecidos em sentido, no sentido, né? O que eles querem dizer. Então, ó, like, love, prefer, né? Então, eles estão tudo contando o que você gosta, o que você não gosta, né? Hate, que é odiar. Então, eles são mais ou menos parecidos, né? Em termos, assim, de a situação na qual a gente usa, contando as nossas preferências e tal. Daí nós temos, por exemplo, o verbo continue. Então, my mom continued washing the dishes even after we told her to stop. Então, minha mãe continuou a lavar a louça, mesmo depois da gente falar para ela parar. Ou, my mom continued to wash the dishes even after we told her to stop. Eu corrigi aqui que digitei errado. Então, eu posso falar ou um ou outro, significa mais ou menos a mesma coisa, tá? Daí ficou faltando aqui alguns verbos que talvez alguns de vocês já tenham aprendido. E vocês devem estar falando, nossa, por que ela não falou, né? Porque eles são importantes, deveria ter dito. Então, alguns desses verbos são os verbos start e begin. Start e begin são, eles significam praticamente a mesma coisa, né? Que é começar, iniciar. Então, esses verbos com esse sentido de começar ou iniciar, eles podem ser seguidos de outro verbo, ou no to ou no ing, também praticamente com o mesmo significado. Então, eu falo para você, né? Se não me engano, lá no quiz tinha um dos quizzes que usava justamente o verbo to start, né? E se não me engano, eu falava algo assim. Então, por exemplo, eu falo para você, I
I started to study at this school 2 years ago. Or I started studying at this school 2 years ago. Eles vão significar mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente pode praticamente falar de um jeito ou de outro, tá? A mesma coisa o verbo to begin. Então, esses verbos que têm o significado de começar, eles vão poder ser seguidos ou do to ou do ing, sem mudança de significado, tá? E agora que vem um primeiro pulo do gato aqui. Enquanto os verbos com significado de começar podem ser seguidos ou do to ou do ing sem mudar o significado, ao contrário, os verbos que têm o significado de parar, eles podem sim ser seguidos ou do to ou do ing, mas com uma mudança muito grande de significado, tá? Então, quais são esses verbos? Então, o verbo to stop, to quit, que é desistir, ou você pode usar também phrasal verb give up, tá? Que, give up, tá? To end, to finish. Então, são esses verbos que têm esse significado de parar, de terminar. Então, esses verbos, eles também podem ser seguidos ou do to ou do ing, porém, com uma mudança muito grande de significado, e vocês já vão entender qual que é essa mudança de significado. Eu vou até colocar aqui uma linha aqui, para vocês não entenderem que é outro, que isso aqui não é um exemplo do D, né? É outro caso, tá? Então, aqui o D, deixa eu só colocar aqui para vocês. São os verbos que podem tanto o... É D ou é C? Ah, é C, né? Não é D, desculpa. Então, voltando aqui, não é D, é C. Mas I was going to my friend's house, and I had to stop to drink something on the way. Agora, olha essa outra frase. Ah, ele cisma que é um outro apóstrofe. Vamos ver essa outra frase. I was going to my friend's house and I had to stop drinking and I had to stop drinking. Tá? Qual que é a diferença do significado dessas duas? Quando eu falo, I was going to my friend's house, né? Eu estava indo para casa do meu amigo, and I had to stop to drink. O que eu fiz? Eu estava indo e eu tive que parar para beber alguma coisa. Então, quando o stop é seguido do to, significa parar para fazer alguma coisa. E quando eu falo, when I was going to my friend's house and I had, desculpa que saiu errado, né? And I had to stop drinking.
Eu estava indo para casa do meu amigo e eu tive que parar de beber, então de fazer alguma coisa. Então, essa é a primeira, né, primeiro pulo do gato aqui, dica que eu dou para vocês. Então, não é que o verbo to stop sempre vai ser seguido do ing, ou que ele não pode ser seguido do to. Ele pode sim, existem as duas formas. Porém, os significados são diferentes. Quando depois desses verbos, né, verbo stop, quit, give up and finish, a gente coloca um verbo com o to, significa que você parou, né? Ou você estava se movimentando e parou, ou você estava fazendo alguma coisa e você parou de fazer alguma coisa para fazer outra coisa, tá? Então eu posso falar, por exemplo, I was reading a book, and then I had to stop to make dinner. Então, eu estava lendo o livro e daí eu tive que parar para fazer a janta. Tive que parar o quê? Parar de ler o livro e não parar de fazer a janta, né? Então, I was reading and then I had to stop to make dinner. Então, quando a gente usa, né, esses verbos e depois seguidos de um outro verbo no to, ou você parou fisicamente, você estava se movimentando e você parou para fazer alguma coisa, ou você estava fazendo alguma atividade, você parou de fazer essa atividade para começar uma outra. E quando você usa esses verbos seguidos de um outro verbo no ing, significa simplesmente parar de fazer alguma atividade que você já estava fazendo. Então, se você prestar atenção, os significados são totalmente opostos, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque vai comprometer muito a sua comunicação se você errar aí. Então, só para a gente terminar, né? Essa é uma aula bem curtinha, só para eu dar essa dica, primeira dica para vocês. Mais para frente eu vou fazer um verb plus to or verb plus ing 2, né, para poder explicar algumas, linda, para poder explicar algumas exceções a essas regras, algumas peculiaridades que às vezes não funcionam, tá? Então, só para a gente relembrar rapidinho, essas são as regras principais, tá? É o básico que todo mundo que está aprendendo inglês precisa saber para não cometer nenhum grande erro de comunicação, ok? Então, relembrando, enquanto que no português, quando a gente tem dois verbos numa sentença, o segundo sempre vai ser seguido do infinitivo. No inglês, existem duas possibilidades. Às vezes ele vai ser seguido de um infinitivo, às vezes ele vai ser seguido de um gerúndio, que no português teria o significado do nosso infinitivo, ok? Quando que isso acontece? Então, depende desse primeiro verbo, ok? Depende de qual é o primeiro verbo da nossa frase. Cada verbo pede uma sequência diferente. Então, se esse nosso primeiro verbo da frase for o verbo want, need, promise, decide, try, forget, learn e alguns outros, eles vão ser seguidos de um outro verbo no to, né, no infinitivo normal. Então, I want to go to the supermarket. I need to go to the supermarket. I promised to go to the supermarket. I decided to go to the supermarket. I tried to go to the supermarket. Okay? Oh, I forgot to go to the supermarket. Oh, I learned to go to the supermarket. Eu aprendi a ir ao mercado. Ok? Daí você tem alguns outros verbos onde eles vão ser seguidos sempre do ing. Que se você colocar esses verbos e o próximo verbo você colocar com o to, vai estar errado e as pessoas provavelmente não vão te entender, tá? Então eu posso falar para você: I enjoy going to the supermarket. I don't mind going to the supermarket. I suggest going to the supermarket. Eu sugiro ir ao mercado, ok? Daí nós temos os verbos que você pode usar tanto com o to ou com o ing, sem muita diferença de significado, tá? Vocês devem estar pensando assim, como assim sem muita diferença? Então existe uma diferença? Existe, ela é muito pequena e num outro vídeo eu vou explicar para vocês. Mas por enquanto, vamos pensar que não existe, ok? Então, eu posso falar, I like to go to the supermarket, I like going to the supermarket. I love to go to the supermarket, I love going to the supermarket. Dá na mesma. I prefer going to the supermarket. I prefer to go to the supermarket. Na mesma, tá? I hate going to the supermarket. Eu odeio ir ao mercado. I hate to go to the supermarket. I continue going to the supermarket. Eu continuo
a ir ao mercado, né? Indo ao mercado. I continue going to the supermarket, tá? Eu comecei a ir ao mercado, né? I started going to the supermarket, ou I started to go to the supermarket. As duas formas estão corretas, tá? Sem grandes problemas. Então, e o que a gente viu hoje, que é o grande pulo do gato de hoje, que eu acho que assim é super importante, é a ideia dos verbos que têm esse significado de parar, né? Stop, quit, give up and finish, que eles podem ser seguidos pelo to ou pelo ing, com uma grande diferença de significado. Então, stop, to, verbo, né? Significa parar de fazer o que você estava fazendo, ou parar fisicamente, para fazer esse outro verbo aí, para fazer essa outra ação. E stop, seguido do ing, significa parar de fazer essa outra ação que a gente vai comentar. Tranquilo? Deu para dar uma entendida melhor nisso daí? Tá? Como eu falei, tem mais detalhes? Tem um monte de detalhes, mas que a gente não vai ver agora. A gente vai ver num outro vídeo, mais no futuro. Mas eu acho que com isso já dá para eu resolver um monte de problema aí para vocês. Ah, mais uma dica antes de acabar, que também acho super fácil e que dá pra gente aprender rapidinho. E se eu te der essa dica, eu acho que vocês também vão vai ajudar vocês a não cometer esse erro, tá? No português é muito comum a gente começar uma frase com o verbo no infinitivo, tá? Então, por exemplo, a gente fala assim: dançar é um exercício muito bom, né? Então a gente fala: dançar é um exercício muito bom. Pronto, tá? Em inglês, esse dançar, a gente não vai fazer to dance, a gente vai falar dancing. Então, vias de regra, no inglês, quando a gente for começar uma frase no inglês com o verbo, este verbo vai vir no ing. Yara, sempre é uma palavra muito complicada no inglês, tá? Então, dancing is a very good exercise, ok? Então, lembrando que essa é uma regrinha básica, tá? Existe sim outras situações onde isso não vai se aplicar, mas vias de regra, ao começar uma frase com verbo, o verbo vem no gerúndio, tá? Então, isso é uma regra que, se vocês lembrarem, pode aí evitar de vocês cometerem um erro, que é bem basiquinho e ela é bem fácil de lembrar, né? Lembrando que quando a gente começa uma frase, ela começa com o ing. Então, isso que eu queria contar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que vocês tenham gostado das explicações. E se você gostou, já deixa um like aqui no vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo, porque quanto mais like tiver, mais o YouTube mostra para as pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você já se inscreveu, ativa o sininho. Se você já se inscreveu, já ativou o sininho e já curtiu o vídeo, compartilha para que outros amigos venham aprender e assim mais gente vai poder vir aqui, vai poder aprender e você vai ter com quem compartilhar esse conhecimento. E se você gostou desse vídeo ou dessa dica, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. E aproveita que você já está por aqui e manda uma mensagem aqui para mim dizendo qual é a dica que você gostaria de ver aqui no canal.